Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2x2 não são 4, aqui com os meus amigos Francisco Mendes da Silva, Nuno Nascimento e Jorge Adolfo, e voltamos ao nosso formato tradicional, após no programa anterior temos tido connosco o Dr. Fernando Ruas. Portanto, hoje estamos novamente aqui os quatro pobres de espírito e, portanto, expressando os nossos pensamentos sobre temas da região. No futuro iremos convidar outras personalidades de outras origens do pensamento, para assim, não apenas partidárias, e portanto queremos regularmente ir tendo aqui um convidado adicional. Muito bem, vamos começar. Há aqui um tema que tem motivado alguma polémica esta semana em Viseu, que tem a ver com o financiamento da Câmara e porquê do financiamento, se a Câmara está de boa saúde financeira, porque é que se vai financiar e, portanto, passava a palavra ao Nuno Nascimento, que seguramente nos poderá esclarecer. É a verdadeira tempestade num copo d'água. O pedido de empréstimo de 5 milhões primeiro não foi formalizado. Aquilo que acontece é um pedido de cotação aos bancos. Mas aquilo servirá no futuro apenas para garantir que, de forma a cumprir a lei que rege as finanças dos municípios, o município tenha igual uma entrada adicional do montante que vai necessitar para fazer os investimentos. De onde o que se conclui é o orçamento municipal já tem um conjunto de despesas e de despesas que serão continuadas e renovadas nos anos seguintes, que toma grande parte da sua dotação. Aquilo que é preciso para haver incremento do investimento é haver um incremento de uma entrada, de uma origem de fundos que a suporte. E é isto que está em questão. O município de Viseu não tem uma dívida significativa. Até aí houve uma confusão. Quando se diz que havia um limite de, não sei se era 17, 20 milhões, já não sei o valor que foi dito, do limite de endividamento, não, esse valor é o valor do crescimento anual. Há uma regra simples, que é, as câmaras não podem ter de endividamento mais do que 150% das suas receitas correntes. Ora, se a Câmara de Viseu tem de receitas correntes mais de 70 milhões, estamos a falar de um endividamento máximo enorme. Não há como querer, de um lado, que as câmaras façam investimento e façam obra, e depois, do outro, não querer que as câmaras disponham de recursos e executem despesa para fazer essa obra. Portanto, aquilo que está aqui é uma questão de forma, não de conteúdo. Ou seja, o município, a verdade é que todos os anos tem vindo a amortizar a dívida. Este crescimento é um crescimento residual, não tem qualquer impacto na saúde financeira do município, não obstante o município ter desaparecido da lista dos 100 melhores do país, em termos de desempenho financeiro. Não está nos melhores tampouco do distrito. Mas isso são contas de outro rosário. Aquilo que acontece é, este investimento precisava de uma dotação financeira. Ou, como as disponibilidades estão já consumidas noutras despesas, era preciso acrescentar. Reparem, a Câmara de Viseu, o ano passado, executou 70% da despesa, penso eu. Se nós estamos a falar de 70 e tal por cento, se nós estamos a falar de um orçamento superior a 100 milhões, só aí sobraram 30. A questão é, as regras de orçamentação e de execução no Estado são muito difíceis de perceber pelos comuns dos mortais que têm que fazer contas de exploração numa empresa ou que têm que gerir um saldo pessoal para chegar ao fim do mês. A verdade é que é diferente. E percebendo essa diferença, entende-se que este tipo de operações seja necessário. No passado recente, foram feitos outros empréstimos também criticados, tão simplesmente para fazer isso, para permitir que, do ponto de vista orçamental, fosse possível cabimentar a obra. No fim das contas, sobraram não sei quantos milhões que foram deixados no saldo de gerência de ano para ano e de mandato para mandato. Independentemente disso, era preciso fazer os empréstimos para obter as receitas que permitiam ter a execução da despesa. É só isto. Francisco. Bem, eu concordo com basicamente tudo o que diz o Nuno, até porque ele está, enfim, a parte mais factual, eu julgo que ele até fruto do acompanhamento que faz, fruto das suas funções na Câmara Municipal anteriormente, a parte factual ele conhece-a melhor que eu, seguramente. Quanto ao resto, estamos a falar de financiamento, segundo percebi, para obras na circunvalação
e para a construção da sede das águas de Viseu. Custa-me muito ver as críticas. Obviamente que se pode discutir, tudo isto se pode discutir, e é por isso que nenhuma destas decisões são tomadas sem, por exemplo, serem apresentadas à Assembleia Municipal, e mesmo que não sejam discutidas por quem tem legitimidade eleitoral, podem muito bem ser discutidas por quem tem legitimidade cívica, como é a nossa... O circuito foi apresentado agora o pedido de propostas, há de voltar à Câmara para ser aprovado o empréstimo que for, com as condições que vão ser apresentadas, e há de ser na Assembleia Municipal. Ou seja, daqui até haver empréstimo de 5 milhões... E, portanto, as críticas, eu não quero dizer que eu esteja de acordo com a proposta. O que me parece é que, olhada a proposta a partir do prisma das críticas, não há nenhum argumento para já que ponha contrário à decisão. Em primeiro lugar, a ideia de que me pareceu que a oposição em Viseu quis transmitir, aproveitando alguma iliteracia financeira que é muito própria de um país atrasado como o nosso, de que se está a ir ao banco é porque está em problemas financeiros. Não é exatamente assim, porque senão grande parte das pessoas que têm empréstimos à habitação estavam em más situações financeiras. Muitas vezes uma opção por crédito não só não é uma decisão errada, como muitas vezes até é a melhor decisão. Mas de qualquer modo, basta para isto dizer o seguinte: o que interessa aqui saber é se a Câmara Municipal ou o município ficou em piores condições ou em condições de insustentabilidade financeira ou não. E não me parece que isso, aliás, como explicou aqui o Nuno, tenha acontecido. Depois a ideia de que, outra crítica que eu ouvi ser feita é que não são estruturantes as obras. Mais uma vez, pode-se criticar, quer dizer, em tudo isto, como os recursos são finitos, há sempre opções possíveis, há sempre alternativas onde gastar o dinheiro. Agora, dizer que obras de beneficiação, de melhoramento, da principal via do trânsito em Viseu, como a circunvalação, não parece que não sejam estruturantes. A sede das águas de Viseu também parece que é uma obra que, em princípio... Para o centro histórico que precisa de revitalização. Por exemplo, além disso, não é só a questão da sede em si, a estrutura em si, é aquilo que pode acarretar e aquilo que significa em termos de opção política de revitalização do centro histórico. E depois, a crítica de que este empréstimo vai onerar as gerações futuras. Bem, todos os empréstimos oneram. A crítica é um bocadinho... pólvora seca no contexto do que eu disse há pouco, que é ou o município fica com o nível de endividamento e de sustentabilidade financeira claramente mais problemático, e aí podemos discutir também a onerosidade junto das gerações futuras, ou então parece que estamos numa situação perfeitamente normal de gestão típica dos municípios. Aliás, eu vi o PS usar este argumento, o PS que sempre seguiu o princípio do filósofo José Sócrates, que diz que a dívida não é para pagar, é para ser gerido. E, portanto, parece um bocado extraordinário o PS, quando lhe dá jeito diz uma coisa, quando lhe dá jeito diz outra coisa. Depois, 2 comentários finais. Saíram esta semana os dados sobre os municípios que estão endividados. Os municípios endividados, ou melhor, endividados em excesso. Aqueles cujo endividamento excessivo os pode levar a sofrer consequências legais, designadamente perder uma percentagem das transferências dos dinheiros públicos a que tinham por lei direito. O que é preciso dizer quanto a isto? Nos últimos 10 anos houve um grande esforço, também por causa da Troika e do que foi imposto a Portugal no tempo da Troika, houve um grande esforço de controlar as finanças dos municípios. As finanças dos municípios, se outra prova fosse necessária, tínhamos esta, que é a lista dos municípios, parece, é a interpretação que eu faço, que estão com endividamento em excesso, mostra que o conjunto de municípios que estão nessa situação são poucos e são
pequenos. O que quer dizer que nós não temos propriamente um problema, ou melhor, os municípios não significam um problema grave na sustentabilidade financeira de Um exemplo. Antes, pelo contrário, são um exemplo. E, aliás, segunda nota do que eu queria dizer aqui, o problema está no Estado. Não só naquilo que o Estado tem de insustentabilidade, mas naquilo que o Estado provoca de insustentabilidade dos municípios. Também esta semana, ou talvez não, há dias, ainda na última semana, também foi notícia de que, fazendo parênteses, vocês lembram, só voltando um bocadinho atrás, lembram-se, no nosso episódio anterior, na entrevista ao Dr. Fernando Ruas, ele disse que o Estado Central não está a pagar aos municípios aquilo que é devido por causa das despesas de vários e vários milhões de euros que os municípios gastaram porque foram a primeira barreira da organização dos meios necessários para o combate à pandemia. Ora, dos cerca de 500 milhões de euros, o que é mais ou menos esse o valor, ou 300 e tal milhões, se não me engano, uma parte muito pequena é aquela que o Governo veio dizer que pode pagar. E, portanto, quem está a colocar os municípios numa situação de dificuldade financeira é o próprio Estado. Quando é o Estado Central, este Governo, liderado por este Primeiro-Ministro, que fica com os louros do combate à pandemia, daquilo que correu bem, mas quando nós percebemos quem teve grande parte do esforço foram os municípios. E aquilo que nós precisamos do PS no poder local é que seja oposição ao PS a nível governativo nestas coisas. Porque nós vemos, eu não vi ninguém a dizer, quer dizer, a Ministra da Coesão diz isto, diz não vamos conseguir pagar nem um terço, se me percebi. E a Associação Nacional de Municípios, liderada por uma autarca do PS, diz zero. E ninguém quer dizer, e os municípios parece que não são representados, não foram representados devidamente neste problema. Muito bem, obrigado, Francisco. Jorge. Antes de mais nada, boa tarde a todos. Claro que um dos objetivos principais deste governo, pelo menos tornado público, é a redução da dívida pública nos próximos anos. E, portanto, essa gestão, a gestão da dívida pública tem sido uma meta muito clara para o governo socialista. Aliás, a tal política das boas contas... A austeridade é a direita, o PS é boas contas. Certas e austeridade. Chamemos-lhe boas contas ou austeridade, ou podemos adjetivar da forma que vocês mais gostarem. Mas é um facto, eu sei. Eu gosto de contas certas. É um facto que muitos setores que nada têm a ver com o governo têm elogiado o propósito deste Primeiro-Ministro. Noutros tempos, evidentemente que houve erros que todos nós sabemos quais foram e quem os cometeu. Agora, eu não me querendo desviar da questão de Viseu e do empréstimo, o Nuno, de facto, há pouco, e também já referido pelo Francisco, pôs as coisas, enfim, de uma forma bastante esclarecida, e eu também me parece que, de facto, o pedido de empréstimo, seja no mundo empresarial, seja na gestão da coisa pública, não traz mal nenhum ao mundo, desde que ele seja comportável. E é disso que nós estamos a falar e é disso que nos interessa. O pedido, digamos, o processo que está a decorrer relativamente a essa situação prende-se com dar algum conforto para obras que irão decorrer na cidade, em particular duas que o Francisco referiu, a questão da circunvalação, que é hoje já uma estrada interior da cidade,
em tempos foi o limite da cidade, mas hoje é uma cidade, uma estrada central na cidade. A questão do edifício, também subscrevo aquilo que vocês disseram, a importância, quantas vezes eu aqui também já o referi, a importância da revitalização do centro histórico e a importância de localizar lá, falámos precisamente daquele serviço que está ao fundo da Rua Direita, não é? O Espaço Cidadão, muito bem, que é uma forma também de procurar atrair movimento para aquela zona da cidade. Só com pessoas é que se, de facto, requalifica aquele centro histórico. Não é apenas com o edificado. Portanto, relativamente a esse empréstimo, está a decorrer o processo. Não vejo que seja um problema financeiro para a Câmara. A Câmara, ao longo dos anos, tem, de alguma forma, sido um bom gestor dos dinheiros públicos. Preocupa-me mais aquilo que foi efetivamente referido na nossa conversa, não diria entrevista, mas na nossa conversa com o Dr. Fernando Ruas, quando ele fala no dinheiro que foi gasto, de alguma forma, sem que nós saibamos como e com que propósitos nos últimos anos, os tais 15 milhões, não é? Os tais 15 milhões que vão muito além dos 5 milhões que agora são pedidos. Quer dizer, preocupa-me mais isso e penso que o papel da oposição em Viseu será querer saber onde é que foi gasto esse dinheiro e como foi gasto. E penso que isso é que será, efetivamente, um aspecto que importa escrutinar. Portanto, há uma questão que o Francisco levanta há pouco. Só para dizer assim, admiro bastante esta perspectiva séria e inteligente do Jorge. Acho que o Jorge foi ao essencial e, portanto... Não, quer dizer, nós estamos aqui a opinar, muitas vezes, sobre assuntos muito delicados, de pessoas que conhecemos, vivemos num meio pequeno, cruzamos com essas pessoas, de quem até podemos ser amigos, mas isso não exclui a responsabilidade que cada um assume na vida pública. Claro. E quando com o escrutínio, o Estado é de tal maneira obrigado a escrutínio, os municípios também, sim, que esse escrutínio é possível. Estão publicadas no site do município os relatórios e contas que espelham a despesa e as rúbricas em que foi feita essa despesa, ano a ano. E estão publicadas no portal base todas as compras. Ou seja, não, é só porque a questão não é opaco. Certo, não é discutir o critério. Não é opaco, mas quando um responsável municipal é tão claro... A questão do Dr. Ruas é que não aceitaria que alguém na equipa dele pudesse ter um orçamento ou dispor de um orçamento dessa grandeza sem a sua concordância. Não foi sobre... aliás, ele próprio referiu... A opacidade dos gastos. Sim, atenção. Sim, não. Ensinamento, obviamente, ligou o assunto muito ao imaterial e à festa. Sim, para quem não está a ouvir, não deixa de ser interessante que este empréstimo que estamos agora a referir é para o material. É para obras numa via importante, é para um edifício onde será a sede das Águas de Viseu. Quer dizer, temos aqui uma mudança ou um ajustamento às políticas públicas. O volume de investimento nos anos anteriores, se tu reparares em despesas de capital, verás que não é diferente deste. E, portanto, não é aí que está o problema. Aquilo que estava aqui em questão foi uma questão de autonomia de decisão. Foi sobre isso que o Presidente da Câmara se referiu. Não foi à questão propriamente dita do despesa à despesa. Criticou uma. Ele referiu a vinda dos chefes e dos chefes para aquele... Europeado. Europeado.
foi os casos concretos que ele concretizou, mas não tão pouco pela opacidade. Foi só pela opção política de se fazer aquilo ou de se fazer algo diferente. Sim, mas é uma opção política de 15 milhões de euros. E é uma opção política... Jorge. Espera aí, é uma opção política de 15 milhões de euros. Não coloco aqui a decisão tomada ao longo do percurso. O que eu questiono, é, por um lado, a postura diferente, sendo pessoas do mesmo partido, e um aspecto que eu aqui coloco é como é que se gastam ao longo de 4 anos, ao longo de um período relativamente curto de governação, este valor, quando temos problemas no Conselho, quando digo problemas necessidades no Conselho, que continuam de alguma forma adiadas de resolução. Mas lá está, Mas posso dizer uma coisa é sobre opção isto? política. Posso dizer uma coisa sobre isto? Duas coisas. Quer dizer, antes de mais, quem nos estiver a ouvir e não perceba bem o que estamos a falar, há de pensar que o Dr. Fernando Ruas veio aqui dizer que havia um problema de opacidade das contas e não sabe onde é que foi gasto o dinheiro. O que estamos aqui a falar Ele foi 15 claro, milhões. ele foi claro relativamente a onde foi gasto. Então deixa-me também ser claro. Os 15 milhões foram gastos por um vereador que o PS andou a querer que fosse seu candidato nas listas. Também convém dizer isto. Convém dizer que o Jorge Sobrado, que foi o tal vereador, o PS, este PS, quis que fosse vereador do PS. E porque disse que a melhor coisa que a Câmara do Almeida Henriques fez foi essa política cultural. Quer dizer, Jorge, peço imensa desculpa, a culpa não é tu, porque não lideras, mas era o que mais faltava. Agora ver aqui o PS fazer esta sua habitual hipocrisia e eu ficar calado. O Partido Socialista de Viseu sondou, isso é sabido na cidade, o Jorge Sobrado para ser candidato a vereador pelo PS, porque queria apresentá-lo como um trunfo. E porquê? Para querer como um trunfo, porque ia dizer nós vamos fazer melhor que o Dr. Almeida Henriques e no que aquilo que ele fez de bom, segundo a interpretação do PS, vem connosco. Quer dizer, agora, se o PS vai pegar na entrevista do Fernando Ruas aqui e dizer que não, nós queremos, que somos contra aquela forma de gerir a Câmara Municipal, porque isso está em causa aqui, como disse o Nuno, não é opacidade nenhuma. Sim, são os É saber critérios se devia ou não devia ser dada a liberdade e o protagonismo ao vereador da cultura para fazer a sua política de o imaterial, cultura, marketing territorial e etc. ou não. É disso que... Podes ir mais longe. Quer dizer, Nos orçamentos anuais. Eu até admito, para concluir, admito que o Dr. Fernando Ruas é a sua visão. Critica isso. E nós imaginamos que ele critique porque é um tipo de gestão que ele não faz. Ele é uma gestão muito mais micromanagement e ele quer saber tudo. E como ele disse, quer dizer, eu quero coisas culturais que depois deixem cá coisas. Não deixem cá só os colchões, não é? Os colchões agora não vou precisar dos colchões para nada, por causa do europeado. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, é o PS, que toda a gente sabe, que sempre achou que a política cultural do Dr. Almeida Henriques era a melhor coisa que Almeida Henriques fez, tanto que queria não só copiar, criticando ser insuficiente, tanto que queria não só a política, como o político que a fez, e agora, era o que mais faltava agora, vir começar a criticar isso. Sim, mas deixa-me dizer o seguinte, não vincules a minha posição não estou a dizer ao isso. PS. Mas imagino que o PS possa querer... Pois, mas não vincules a minha posição e aquilo que eu estou a questionar, que é, parece-me que depois das afirmações que o Presidente da Câmara fez na nossa conversa, que o PS não venha querer... presumo eu, o PS ou o outro, há lá mais partidos da oposição, está lá o Bloco de Esquerda e está o Chega. Na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal não, mas que os partidos que estão na oposição não queiram saber, efetivamente, em que é que se traduz essa posição. Jorge, desculpa. Agora, todos os anos já estavam a fazer, já imagino que saibam. É isso, então, mas é tudo escrutinado, é orçamentado e depois há relatório e contas. As despesas são publicadas no portal base, são votadas na Câmara
tudo aquilo que não está na competência, na autonomia, decisão do vereador ou do presidente. No caso era o vereador que tinha essa competência delegada. Se está tudo registado no portal base, se era feita a crítica e a oposição, reunião a reunião, e vocês sabem, lembram-se, o calibre da oposição que era feita. Se havia assembleias municipais em que eram discutidas todas essas questões, em que o Presidente da Câmara era tantas vezes acusado de apostar no imaterial em exagero e depois, simultaneamente, de ser acusado de não investir que chegue na política cultural. Toda a gente sabia o que estava a acontecer. Aliás, as pessoas que criticavam estavam todas na primeira fila das inaugurações. Todas. A inauguração atrás da inauguração. Fizeram oposição na altura. Vir agora ressuscitar. É verdade que a notícia mais gorda... Desculpa, mas quem ressuscitou... Quem é que exatamente, foi o Presidente da Câmara. É o que eu estou a dizer. Pronto. A notícia mais gorda mas da participação... Mas dizendo que não sabia onde é que tinha sido gasto. Exatamente. Ele ressuscitou para dar o exemplo... Eu sei onde é que foi gasto e não concordo. Exatamente. Não só não concordo com aquilo, como aquilo que mudou na minha administração é o poder de decisão não está delegado daquela proporção, sendo dele a decisão. Mas deixa-me só para acrescentar aqui um aspecto. Foi curioso que, ao longo destas semanas, depois da nossa conversa com o Presidente da Câmara, que houve muitos setores da vida, da opinião pública viziense, setores muito próximos, precisamente, do Partido Socialista, ou, digamos, que não do PSD, que criticaram a posição do Dr. Fernando Ruas. Dizendo que é passadista e que voltou à velha conversa de antigamente, quando ele foi Presidente da Câmara. Portanto, crítica desse lado. Por outro lado, houve outros setores mais próximos do PSD e do próprio Dr. Fernando Ruas que criticam não aquilo que ele disse, mas, efetivamente, a forma como foi gerida a questão em apreço, o dos 15 milhões. Portanto, quer dizer, é uma questão que não é consensual, em Viseu, quer queiramos, quer não, o ex-vereador, apesar de não estar cá, continua a ser falado, continua a ser tema. Aliás, o Jornal do Centro, o destaque que deu na nossa conversa foi precisamente essa, os 15 milhões, e, portanto, não deixa de ser. Quando eu digo que a oposição podia cavalgar, eu não queria utilizar essa expressão, mas que podia cavalgar no sentido de querer esclarecer isso, porque estamos agora a falar de um empréstimo de 5 milhões. Embora as coisas sejam diferentes, mas até porque há uma coisa em comum, que é o dinheiro. Certo. A questão é, nós estamos a falar daquilo que eram despesas correntes, e aqui são despesas de capital. E as despesas correntes terminam no momento que são feitas. E, portanto, aquilo que era, quando comparas aquilo que é a despesa cultural com despesa de capital, num caso destes, no caso em concreto, tens que comparar no próprio exercício. E fazendo isso, já não vais encontrar essa possibilidade de comparação. Deixa-me só dizer uma coisa ali ainda ao Francisco. Eu não sei se efetivamente o Sobrado foi convidado pelo Partido Socialista. Não sei. Está bem. Eu não sou, eu não sei. Ok, deves ter informações mais inside, não é? Foi público, quase assim dizer, e que houve obviamente... Bem, mas isso na altura... há muita gente que é convidada... Mas há aqui um aspecto importante, quer dizer, esses 15, e sem querer defender ninguém ou criticar ninguém, esses 15 milhões de euros, o investimento que foi feito no marketing territorial, tem o seu retorno. Sim, e permitiu afirmar Viseu e claramente que algumas coisas foram melhores que outras. Claramente. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Se há gastos onde se viu onde foi gasto o dinheiro, é esses, porque as coisas aconteciam. Nós víamos. Não? Sim, mas e Viseu o valor percebido de Viseu aumentou muito. A notoriedade de Viseu aumentou muito. E em vários eventos, Viseu é um caso... Tem valor.
tem valor mensurável. Claro que E tem valor mensurável e, portanto, não foi para bem dinheiro deitado à rua. Obviamente, não fica, mas fica na cabeça das pessoas e, portanto, E fica, tu não A marca sabes. Viseu afirmou-se. A E marca, quantidade e há brasileiros que vêm viver para Viseu e, portanto, escolhem Viseu por causa do critério da qualidade de vida e que, no fundo, é uma indústria, como o Dr. Fernando Rosa aqui referiu, que foi bem promovida nesse tempo e, portanto, não considero que tenha sido um desperdício. Nada, eu também acho que não, atenção. Aliás, pelo contrário, aquela ideia da Viseu como a melhor cidade para viver, nós vamos ver os critérios, claro que isso é sempre subjetivo e às vezes alguns critérios são espúrios, mas em grande parte tudo isto inclui-se em critérios que são analisados, porque o bem-estar não é só os transportes e a qualidade do ar, é o acesso a bens culturais também, o acesso a entretenimento de qualidade, a diversidade. Educação. Sim, mas estou a dizer até aliás, a própria educação também tem a ver com o acesso a bens culturais e a forma como a cultura nos desperta para os problemas e como incentiva a discussão dos temas, como põe as pessoas a falar umas com as outras, como gera cidade no sentido não material, mas no sentido de espaço cívico. E é importante, essas coisas não se conseguem medir. Claro, podes ter uma medição negativa, que é a quantidade de colchões que ficam por... Pronto. Mas tu não sabes... Em vez de ser 15 foram 10. Deviam ser 10 milhões em vez de ser 15. Se calhar. Pronto, mas a questão era aquele trabalho pode ter sido feito com dinheiro a mais. Mas era um trabalho que foi meritório do ponto de vista da afirmação e da promoção territorial de Viseu. Claro. A questão é, a bomba foi largada, que serviu para fazer a comparação e marcar a diferença. Temos que também ser capazes de perceber que esta questão é uma questão que serve exatamente para marcar essa diferença e que não adianta estar... porque quando a comparamos, temos que comparar também com aquilo que é, ok, agora não se gasta tanto dinheiro e como é que está a promoção e a afirmação territorial de Viseu. E há um efeito, há esta comparação. A redução da promoção não se nota no ano seguinte. Há um efeito de decréscimo gradual e, portanto, Viseu não deve deixar de promover o seu território fortemente, porque está a competir com outros territórios. Agora não são 15, são 10. Não sei. Mas uma forma de explicar bem a importância destas coisas a pessoas que talvez não as entendam. É muito importante o dinheiro que a Câmara Municipal, que o município gasta em bens materiais ou infraestruturas como o Mercado 2 de Maio ou o futuro Centro de Artes e Espetáculos, não sei se é assim que se vai chamar, o Centro de Artes de Viseu. Mas a importância do dinheiro gasto nisso é depois o que lá vai acontecer. O imaterial que vai acontecer no Centro de Artes e no Mercado 2 de Maio, isso é que vai projetar a cidade, não é a obra em si. A obra permite que Viseu tenha acesso e que chame pessoas e que tenha acesso a bens culturais e a artes performativas e a concertos e a exposições, etc., que colocam Viseu nos roteiros. Estamos de acordo. E esse material... O que se falou aqui foi o critério de decisão, não a falta da transparência. Muito bem. Agora que tinha aqui outro tema para vos colocar e para sermos rápidos, nós tivemos aqui a produção do primeiro podcast das sedes de Viseu e, portanto, teve o Presidente Nacional e o Presidente do Núcleo de Viseu, não sei se é assim que se chama, é o da... Pode ser. Da DORC, estava agora a brincar com o PCP, mas era o Núcleo de Viseu e, portanto, em que houve o estudo das sedes, a apresentação daquele livro, em que falava sobre a ambição de duplicar o PIB em 20 anos. E, portanto, eu gostaria que comentassem um ponto de cada desse estudo e, portanto, que vos pareça importante realçar do ponto de vista da nossa região. Podes começar tu, Francisco. Eu posso fazer, quer dizer, eu não queria realçar um ponto, queria realçar talvez aquele que é o ponto genérico mais importante para mim, que é a ideia do crescimento. Eu não sou um maluquinho de que acha que o crescimento pode ser eterno e que só há um ano ou outro em que não se cresce economicamente que o mundo está em desgraça. O que eu sinto cada vez mais, e isso recomendando às pessoas que vejam a conversa com o Álvaro Beleza, há uma coisa que foi lá discutido ou foi falado, que é os perigos
o perigo daquelas pessoas que entendem que grande parte dos problemas que afetam o mundo hoje em dia se resolveriam com o decrescimento económico. Aquela ideia de que nós fomos longe demais, que também houve um bocadinho durante a pandemia, que é uma conversa um bocadinho... antigamente eram pessoas mais religiosas. Não é só isso, antigamente eram pessoas mais religiosas que a tinham. Que era, nós desafiámos o mundo em demasia, sabes? E depois o mundo agora está-se a vingar de nós. Já começou com o Passos Coelho com a questão de vivíamos acima das nossas possibilidades. Não é tanto isso, é aquela coisa do Não o conseguir mundo, pagar contas. porque é que Também. fomos longe demais, aquelas pessoas que diziam, pois esta coisa da globalização fomos longe demais e agora claro há um vírus na China que em 2 semanas toma conta do mundo. E isto é a natureza. Apareceram uns golfinhos no Tejo. Isto é a natureza a mostrar-nos que fomos longe demais. Mas já há uma coisa pior, que é aquela ideia de que eu acho que as pessoas não percebem, se nós agora tivermos políticas ativas de decrescimento, por causa do planeta e etc., quem vai sofrer a sério são os mais pobres, que são aqueles que sofrem primeiro e com mais intensidade quando o mundo deixa de crescer. A forma de resolver os problemas de falta de riqueza, de falta de distribuição e também para resolver os problemas do planeta é com investimento em tecnologia, em energias limpas, que ela em si mesma é reprodutiva, são investimentos reprodutivos, são formas de nós nos podermos organizar melhor de forma a retirarmos menos recursos do planeta. E eu acho que, apesar de tudo, o livro da SEDES, o estudo, cujo título é qualquer coisa como crescer duplicar o PIB em 20 anos, que é curioso, que eu próprio, quando vi que ele ia sair, achei que é muito ambicioso, mas depois nós lemos o livro e falamos com as pessoas que ouvimos falar as pessoas que o escreveram, isso já aconteceu várias vezes. Nós já crescemos mais do que isso em 20 anos. Em democracia. E, portanto, não há nenhuma razão. Claro que nós temos outros problemas. É muito mais fácil quando não estás numa moeda única. Desvalorizas a moeda, tens outros esquemas que podes fazer aqui que não consegues, não é? Mas também por isso, o facto de fazeres parte de uma moeda única, estás integrado num bloco económico como este, também te dá um amortecedor quanto aos choques e desde logo dá-te uma capacidade de teres um mercado de exportação que não tinhas antes. Não há nenhuma razão para não conseguirmos, a não ser o atavismo típico português, que se calhar essa é uma razão muito importante para não conseguirmos. Jorge Adolfo. Bom, eu não podia deixar de subscrever boa parte daquilo que o Francisco diz, mais a mais, que é precisamente uma personalidade... Conselho Coordenador. Conselho Coordenador, exatamente. Sim, mas comumente também se diz o núcleo de Viseu. Muito bem. Claro que a questão energética é central e nós hoje, perante o mundo em que estamos a viver, não é? Com esta crise energética que estamos a viver, em boa parte por causa dos combustíveis a partir do fóssil, não é? Mas nós em Portugal até estamos a ser acho que aprendemos depressa e bem com as renováveis, não é? Particularmente com as eólicas, e agora há um projeto muito interessante relativamente à energia provocada pelas marés. Como descontares daí as rendas que vais pagar durante o ano? Podemos descontar o que vocês quiserem, mas eu acho que esse é o caminho. Sim. Embora, enfim, em virtude de todo este contexto mundial, internacional que estamos a viver, se fala um bocadinho outra vez na questão nuclear, da energia nuclear. É interessante ver que ao longo dos anos a política da energia nuclear na Europa, e particularmente na Inglaterra e na Alemanha, tem sido um bocadinho como as marés, com altos e baixos, com investimento e desinvestimento, com aposta no nuclear e recuo. Bom, a mim o nuclear assusta-me sempre, não é? Sou daquela geração que dizia não ao nuclear, não é? E que tinha um bocadinho esse medo em virtude também da ameaça nuclear no contexto da Guerra Fria. Mas é isso que estamos a viver outra vez hoje.
Bom, mas boa parte desse desequilíbrio entre o hemisfério norte e o hemisfério sul resulta também da globalização. Todos esses excluídos da globalização, não é? São boa parte daquilo que hoje é um grande problema no mundo, não é? No Nascimento. Eu acho que a estratégia da SEDES, sendo engraçadíssima, podia levar um subtítulo de Yes We Can. Ou seja, aquilo é uma coisa que é muito engraçada, que é a demonstração de que nós, dependerá da nossa capacidade, e nós que temos-la, fazer a mudança que é preciso. E a mudança e a ambição que ali é apresentada... Acho que a palavra ambição é chave. Acho que passa falta-nos sonho e ambição. Pela nossa capacidade de nos entendermos em questões-chave, em políticas... A ambição normalmente é para criticar. Exatamente. Ele é ambicioso. Exatamente. E, portanto, nós temos que assumir políticas de centro, vocês já me ouviram aqui ter esta conversa, não sei quantas vezes, eu fico contentíssimo quando me sinto a concordar com uma estratégia destas, que é, no centrão, que não brasileiro, no centrão português, estará a possibilidade de haver acordos que façam uma mudança estrutural na nossa política, na política de desenvolvimento e na política de representação. E, portanto, quando nós tivermos eleitos que sentem na pele a necessidade, exatamente, os seus eleitores, eles terão em si a obrigação de tomar medidas ou de proporcionar a criação de medidas que favoreçam os seus territórios de eleição. E quando isso acontecer, nós conseguimos mudar completamente o panorama político do país e fomentar a política de desenvolvimento. Porquê o centrão? Porque tem que haver, como houve em Espanha durante várias décadas, um acordo que naquilo que é política essencial não há reversões. Esta loucura de 2015 para cá, de 4 anos em que a palavra-chave era reversão, é aquilo que destrói. E não estou a concordar ou discordar. Aquilo que me preocupa é a ideia de reversão. E aquilo que este trabalho da SEDES propõe é muito a impossibilidade da reversão. É a evolução com uma ambição que seja partilhada pelos agentes principais e que tenham a persistência e a consistência suficiente para levar, que permita a industrialização, que permita um aproveitamento do potencial logístico de Portugal e daquilo que são as novas formas de logística, de organização do mundo e das cadeias de distribuição, que nos permita mudar o sistema político, que nos permita criar valor e desinclinar o país do litoral para o resto do país. Isso é que eu acho que é um discurso positivo, ambicioso e de futuro. Agora, temos que nos entender para isso. E para nos entendermos, sinto muito, não nos conseguimos entender com os extremos. Muito bem, já nos entendemos que temos que chegar ao final do programa de hoje e, portanto, agradecer mais uma vez aqui ao Jorge Adolfo, ao Francisco Mendes da Silva, no Nascimento, a vossa habitual clarividência, portanto, e brilhantismo, e, portanto, esperamos no próximo programa. Muito obrigado.